João capítulo 7, versículo de número 37, estas palavras: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O nosso título nesta noite, baseado nas palavras do Senhor Jesus Cristo, é o clamor do Evangelho de Cristo Jesus. Queridos amigos, estas palavras do Senhor Jesus aqui no versículo 37 e 38, possivelmente são apenas um pequeno resumo de tudo que ele disse naquele dia, ocasião e lugar. Ele pregou o Evangelho da graça redentora como era o seu costume. Uma imensa multidão de homens e mulheres, judeus de todos os lugares em Israel e de outros países reunidos ali. Esta é a ocasião, no último dia da grande festa, a festa dos tabernáculos, uma das 3 grandes festas nacionais do povo judeu, estabelecida pelo Senhor no Antigo Testamento para a congregação, convocação de todo Israel para a adoração do Senhor. E esta em particular celebrava a bênção do Senhor sobre o seu povo, enquanto este tabernaculava no deserto, vivia em tabernáculos, em tendas, em sua peregrinação até Canaã. Alguns historiadores dizem que a frequência a esta festa, ou o número de pessoas que estavam ali normalmente, era até maior do que a festa da Páscoa, o dia do sacrifício de expiação pelos pecados. E haviam pessoas ali, como eu mencionei, do norte extremo de Israel, do sul, e judeus que viviam em outras terras, tinham sua cidadania ali. Nós lemos em Pentecostes, por exemplo, no capítulo 2 de Atos, que haviam judeus da Frígia, da Panfilha, do Egito e de todos os lugares. Uma multidão de pessoas. Talvez você possa comparar isso contemporaneamente aos muçulmanos que migram uma vez por ano, viajam à cidade de Meca para seguir seus ritos religiosos. Aqui estão os judeus reunidos, vindo de várias partes do mundo para adorar a Deus e celebrar esta grande festa. E esta festa, que levava 7 dias, era iniciada com uma convocação solene geral. Durava-se 7 dias, então o 8º dia concluía a celebração, a festa, com a nova convocação. Nós aprendemos isso lá no livro de Levítico, quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a maneira desta festa. Abra comigo no capítulo 23, versículo de número 36, bem brevemente, apenas para recordarmos de onde esta festa sai. Levítico 23, versículo de número 36, o Senhor declarando: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Não havia trabalhos ali. Não deveria haver comércio. Era um dia inteiro de santa convocação para adorar ao Senhor. E como eu mencionei, Jerusalém e aquele templo estava tomado de pessoas, tanto homens, mulheres, crianças, idosos de todos os lugares. Prosélitos também, nós lemos no livro de Atos, pessoas que não eram judeus, mas que abraçaram a religião judaica, a palavra do Senhor, e se tornaram seguidores da fé. Prosélitos também estavam ali, um vasto, imenso ajuntamento de pessoas, maior do que muitas vezes aquelas multidões que o Senhor encontrou em seu caminho e ensinou e curou e pregou o Evangelho. Uma imensa multidão realmente na cidade de Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo estava em Jerusalém já há alguns dias e vinha pregando já por 3 dias consecutivos. E então, em determinado momento, nós lemos que ele busca um lugar de proeminência visível, um local onde ele pudesse ser visto pelo maior número possível de pessoas e ser ouvido também. E este lugar, nós cremos, é possivelmente o alpendre, o pátio externo do templo em Jerusalém. Ali estava aquele grande templo, em suas laterais a terraplanagem foi realizada por Herodes, criando um imenso pátio. Paredes foram levantadas e ali estava o pátio dos gentios, das mulheres. E naquele dia de festa, uma imensa multidão. Muito provavelmente o Senhor estava em algum ponto proeminente ali naquele pátio para ser melhor visto e melhor ouvido. E ali, naquele lugar, naquele dia, diante daquela imensa multidão,
ele declara estas palavras. Observe: no último dia, o grande dia da festa, o 8º, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deixe-me lhe explicar uma pequena tradição dos judeus que traz mais sentido a isso aqui. Os historiadores nos dizem, Joséfo em particular e outros, que os judeus haviam desenvolvido uma pequena prática no dia desta festa, um mini teatro religioso, litúrgico. Não foi ensinado por Moisés, não foi dado na lei, mas eles em algum determinado momento de sua história criaram essa pequena liturgia no dia da festa dos tabernáculos. E acontecia desta maneira: o sacerdote tomava um vaso de ouro e junto com outros sacerdotes e um grupo de levitas, descia desde o templo até ao poço, a fonte de Siloé. Ali era tomada água dentro daquele imenso jarro, e esta água, conforme eles subiam as escadarias do templo, era derramada e música, louvores eram entoados ali. Isso não foi estabelecido pelo Senhor, e eles criaram isso. E é muito provavelmente que neste momento em que esta água é derramada, louvores dirigidos a Deus, que o Senhor se levanta e clama dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É maravilhoso o Senhor usar as imagens que Ele próprio criou e deu ao seu povo, que falavam sobre Ele, e Ele agora ali em pé cumprindo aquelas imagens. Em um outro momento, o Senhor Jesus Cristo também está no templo, e você sabe que naquele átrio externo, pátio externo, havia ali também um grande candelabro simbólico. Não aquele que estava dentro do santo, lugar santo, mas um criado, formado, esculpido ali. Luzes eram acesas e havia outros pequenos candelabros. Era uma festa de louvor a Deus, e em um determinado momento o Senhor Jesus se coloca próximo a esse imenso candelabro simbólico e diz: eu sou a luz do mundo. Todas aquelas figuras lá do Antigo Testamento, do templo, dos sacrifícios, o cordeiro, o sangue, as romãs esculpidas, os anjos, tudo que apontava para o Senhor Jesus Cristo como uma ilustração, está agora Ele em pessoa aqui. E logo Ele será o Cordeiro de Deus, sacrificado fora do arraial, fora das portas do templo, que tira o pecado do mundo. Esse é o contexto, queridos amigos. O Senhor Jesus Cristo clamou. Clamar é uma declaração em voz muito audível, que envolve sentimentos, você sabe. Não é apenas gritar, é um clamor. Veja a seriedade do Senhor Jesus Cristo. Você percebe a intensidade dos seus pensamentos e emoções nesse momento. E Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: o coração do Senhor Jesus Cristo estava nesse clamor. Veja a intensidade da mente, de suas afeições nessa declaração, ao ponto dele se levantar para poder projetar melhor a sua voz. Você sabe que em pé nós podemos projetar melhor a voz e ser visto por todos. E assim ele clama nessa declaração. Seu coração estava ali. A compaixão do Senhor por aquelas pessoas que estavam ali diante dele, envolvidos naquela festa, era uma compaixão real, um verdadeiro sentimento. Essa é uma daquelas instâncias em que o Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém, como uma galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas para proteger, ele chama o povo de Jerusalém, os judeus, a irem a ele para terem vida. Ó Jerusalém, Jerusalém, clamou o Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. Quantas vezes ele fez isso? E esteve ali chamando aqueles homens e mulheres ao arrependimento, a irem a ele, ao cumprimento daqueles simbolismos. E é claro, milhares de pessoas ouviram esta palavra do Senhor, e esta palavra se espalhou pelo mundo, por todos os lugares para onde aqueles judeus retornaram. Aqui está o chamado de misericórdia do Evangelho. Deixe-me começar por essa pequena frase. Observe, aqui está a mensagem, a essência do Evangelho. Embora resuma o que o Senhor pregou, aqui está a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, alguém
qualquer um. Se uma pessoa tem sede, qualquer indivíduo, de qualquer país, de qualquer formação cultural ou educação, todo homem, toda mulher criado por Deus em um determinado momento da sua vida, Deus garantirá que isso irá acontecer. Irá ter um senso do seu distanciamento de Deus. Todo homem e mulher em todas as civilizações irá, em um determinado momento de sua breve existência deste lado da eternidade, Deus garantirá que isso acontecerá, terá um senso da sua distância de Deus, e um senso, um instinto, que deve orar ao Senhor, ao seu Criador, que há um Criador e que deve buscar. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Talvez foi real em tua própria experiência antes da conversão, ou de amigos, e nós lemos muito a respeito disso. E você, em algum momento, sentiu o vazio de uma vida vivida meramente para coisas materiais. É aquele momento no tempo existencial em que, diante de todas as coisas que você está fazendo, ou tem e almeja, um senso de vazio. É isso? O que é isso? Para que isso? Um senso da existência do Criador que se manifesta em sua criação. Talvez no nascimento de um pequeno bebê, a grandeza desse momento nos leva a pensar sobre o Criador. Eu me recordo um senso da grandeza de Deus, indo àquela grande foz do Iguaçu, um dia de muita chuva, e as águas eram tantas e tantas, e no meio daquela boca, daquela garganta de águas caindo, você poderia gritar com toda a força dos teus pulmões e você não ouviria a tua própria voz. O Criador, o eterno Senhor, e ver as estrelas em um dia escuro, longe das luzes de São Paulo, a grandeza do universo imenso, e o poder de Deus. Há em tantos momentos da nossa jornada este senso da realidade de Deus, que nós devemos orar ao Senhor e agradecê-lo e falar com Ele. E em outros momentos também muitas pessoas têm testemunhado que elas clamaram ao Senhor em um momento de perigo. Mesmo pessoas que diziam não crer em Deus e não se importar com seu Criador e não tinham qualquer interesse na Bíblia, em momentos de grande perigo, clamaram a Deus: meu Deus, me livra. Quantas pessoas nós ouvimos em momentos difíceis reconhecer a realidade do Senhor. Queridos amigos, momentos de medo ou momentos de choque diante de uma situação, ou momentos de grande maravilhamento, nós sentimos e percebemos instintivamente a nossa necessidade de falar com o nosso Criador. E assim Deus garantirá que toda pessoa em um determinado momento, ou muitos momentos na verdade, reconheçam instintivamente, talvez para a sua própria surpresa, que eles sabem instintivamente que há um Criador, que a alma é eterna, que a vida não termina aqui. E se nenhuma pessoa, em nenhum momento da história, terá uma desculpa: eu nunca senti, eu nunca soube, não havia absolutamente nada. O Senhor move dentro de nós. E essas palavras do Senhor Jesus Cristo têm isso em mente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede, o momento em que esta sede se manifesta, por verdadeiro sentido da vida, por conhecer o Deus vivo, por entender e ter uma resposta que traga segurança a respeito da morte e o que virá. Se alguém sente esta sede, venha a mim, diz o Salvador. Mas aqui está a nossa dificuldade. E é que, embora muitas vezes este instinto se manifeste, nós aprendemos a lidar com ele e abafar esse sentimento. E nós usamos de muitas estratégias
E porque o tempo passa e nós nos tornamos muito hábeis em fazer isso, em sufocar, não dar vazão a este instinto de buscar o Senhor, que devemos orar a Deus e buscá-lo e clamar pelo conhecimento do Deus vivo, então nós nos tornamos às vezes antagonistas mesmo a estas verdades. Uma maneira que nós e muitas pessoas usam para lidar e driblar este instinto é se entregar ao entretenimento. Você vai concordar comigo que não há uma geração como a nossa, tão rica, assim por dizer, em entretenimento de todas as possibilidades. Eu tenho colegas do passado que hoje são adultos, famílias, mas a vida deles, desde que conheço, e mesmo agora em suas famílias, é um entretenimento após o outro. É do teatro para o cinema, para o Netflix, para o jogo de futebol, para a próxima viagem, um show disso e daquilo e daquilo. Essa é uma maneira que nós usamos para não permitir que a voz deste instinto fale, um barulho mais alto, acima deste instinto deve ser buscado. Outras pessoas têm buscado na amizade. Alguém, uma pessoa com quem você possa se abrir e conversar e passar o dia papeando, estar sempre em contato, como um subterfúgio para fugir deste senso, desta sede, deste vazio. E há tantos outros meios. E quando nós conseguimos fazer isso, nós nos acostumamos a agir desta maneira. Então é quando nós nos tornamos muitas vezes contrários, antagonistas à palavra de Deus. Eu sou contra a Bíblia, ouvi alguém dizer recentemente. Mas o contexto dessas palavras foi envolvido por tantas declarações de coisas terríveis que aquela pessoa tinha feito. Outro dia eu vi uma moça conversando com o seu companheiro, seu namorado, me parece, e diz sobre o Senhor Jesus Cristo: você sabe que eu sou contra Ele. Como você pode ser contra alguém que você diz não existir? Se eu não creio no Papai Noel, eu não preciso escrever uma dissertação para provar que eu não creio nele. E um vídeo, e um áudio, uma pesquisa científica, isso não me molesta nem perturba a consciência. Nós lutamos contra aquilo que é real. E essa é uma maneira em que nós abafamos a nossa consciência. E há outras maneiras também. Algumas pessoas se tornam assim antagonistas e dizem: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia. Estas coisas se interpõem em meu caminho e meu objetivo. Eu não quero estar com crentes, eles me enchem a paciência, eles ficam falando sobre estas coisas, estou cansado disso. E por isso eu abraço o ateísmo. O ateísmo? Sim, porque o ateísmo me diz que não existe um sentido para a nossa existência. Isso basta para mim. E o ateísmo me diz também que Deus não existe, isto é, não há um Deus pessoal que me vê e toma nota das minhas ações e que me julgará um dia. Então eu prefiro isso aí, porque eu aprendi a abafar este instinto, a voz da consciência, e crer que o mundo e eu e a existência e tudo mais é o resultado do mero acaso. Queridos amigos, outras pessoas buscam extrair o máximo desta vida. Eu conheço algumas pessoas, a vida delas é intensa, e elas praticam esportes e fazem muito bem isso, e se envolvem em certas ideias e continuam saindo de um lugar para outro, vivendo a vida de uma maneira intensa. Mas há um momento em que nós somos outra vez tocados por essa realidade. Eu decido estas coisas, eu digo para mim mesmo, porque se eu decido elas, eu posso decidir o que é pecado, o que não é, o que é imoral, o que não era. Eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de uma igreja, eu já li a Bíblia, eu posso agora compreender e dar minha própria interpretação a ela e seguir o meu caminho. E tantas pessoas se voltam a coisas, é claro, mais baratas, talvez por não terem a condição financeira de buscarem coisas maiores, mas está no coração a mesma coisa, e se entregam ao álcool,
E há drogas, talvez drogas eufóricas, como a música sem parar para me fazer sentir bem, ou ter algum sentimento, porque eu sou tão vazio. Eu preciso de música que me faça sentir bucólico, ou feliz, ou corajoso, ou um herói, ou lá embaixo, ou um intelectual. Eu preciso dessa droga eufórica o tempo todo, porque eu não vejo sentido real nestas coisas, nesta minha vida, nesta minha existência. E para muitas pessoas a resposta a esse instinto de orar a Deus, de abafá-lo, de buscar o Senhor, tem sido o sucesso profissional. Amigos, queridos amigos, eu tenho conhecido em outro país pessoas que viviam literalmente no local de trabalho, para o trabalho, e sua identidade se tornou o trabalho. Nasceu um ser humano, era o que estava escrito, uma epígrafe na lápide de um túmulo em um certo cemitério na Inglaterra. Nasceu um homem, morreu um padeiro. A sua existência como criatura, a imagem e semelhança de Deus, se deteriorou por uma vida inteiramente entregue a algo tão terreno, tão material. Mas nós podemos expandir isso. Qual é a epígrafe, qual é a escrita que estará no túmulo de muitas pessoas? Nasceu um homem criado à imagem e semelhança de Deus, morreu um torcedor de futebol, vestido na camisa. Nasceu um homem, morreu um advogado. Nasceu um homem, morreu um professor. Nasceu um homem, morreu isso e aquilo mais. Nós nos reduzimos e fazemos isso e nos entregamos à busca por uma identidade na carreira para abafar a voz da nossa consciência, porque ela não cala. Outras pessoas buscam abafar esse instinto de buscar e orar ao Senhor através de um casamento bem estabelecido, uma família de sucesso. Não há nada errado nisso, mas isso também é um subterfúgio. Toda a minha vida é entregue ao cuidado meticuloso desta família e do casamento. Outras pessoas a terem a qualquer custo, ainda que demorem, sucesso financeiro nesta vida. E eu vou tentar muitos meios e esquemas e embeber disso e pensar nisso para que isso se materialize. Eu vou me envolver e fazer o meu melhor até que eu alcance sucesso financeiro. Essa é uma outra maneira de não parar, de não responder, de não orar ao Senhor. E experiências diversas, não é? Nós poderíamos colocar e apresentar aqui novas descobertas e tantas coisas. No entanto, quem bebe dessas fontes de água precisará novamente voltar a elas. E novamente, e novamente, e novamente, muitas vezes, porque estas coisas não saciam a sede da alma. Você entende o que eu quero dizer na analogia da água? Uma água insalubre. Me lembro uma vez no Peru, em Lima, comprando uma garrafa de água mineral. Eu penso que aquela água foi dessalinizada, porque você bebia e continuava com sede. O que matava a sua sede com água natural, mineral aqui no Brasil, uns 150 ml de um copinho, você precisaria de 1 litro de água. Você vai precisar voltar a esta fonte. Esta voz irá retornar, este senso de vazio irá te tocar outra vez. E a rede do Evangelho também, a mensagem que me adverte da realidade da eternidade de um dia de julgamento. E no último dia, diz o Senhor Jesus, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se qualquer pessoa tem sede, esta sede, queridos amigos, se alguém, é um chamado individual, um chamado pessoal, de foro íntimo, dirigido por Deus a pessoas. Isso acontece na alma em tantos momentos. Se alguém tem sede. Sede. Somente sede. Ele não diz se alguém tem uma boa religião, ou se alguém já fez tantas coisas boas no reino de Deus. Não, somente isso. Se alguém tem sede, um senso da minha pecaminosidade, uma necessidade de perdão e reconciliação, de verdadeira vida em minha alma. Ele diz: se alguém tem os méritos para vir a mim, venha. Se alguém tem sede. Há nisto aqui uma declaração muito simples, clara e singela do que é a mensagem do Evangelho. Queridos amigos, nós somos uma igreja reformada, cremos nas doutrinas gloriosas da graça redentora, apelidadas por aí de calvinismo.
Mas nós sabemos muito bem que este chamado, esta sede, este instinto por Deus, ele acontece em cada coração. E assim, o nosso foco é declarar como o Senhor Jesus Cristo aqui. Pastor, eu não sei se eu sou um eleito de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, não está dizendo: se você sente que é um eleito de Deus, então venha a mim. Ele diz simplesmente, é maravilhoso, se você tem esta sede por perdão, por vida, pela eternidade com Deus, é tudo o que você precisa. Você não precisa decifrar os meandros da teologia reformada e compassar e tê-la clarinha, compreendida em tua mente. Não, é algo de foro íntimo, da tua realidade, do teu coração, do teu estado espiritual diante de Deus. Se alguém traz esta sede por perdão, por vida, venha a mim. O Evangelho é assim. E há aqui também uma promessa do próprio Salvador. Observe. Se você tem sede, é porque tem água. Se existe água, é porque há sede. A sede corresponde à água, assim como o bebê que acabou de nascer, sem nunca ter visto o seio da sua mãe, saber o que é leite, naturalmente procura pelo leite da mãe. Se há o leite, é porque Deus colocou neste bebê o desejo pelo leite que ele nunca viu. Se há em você, simplesmente, no íntimo, um desejo real de perdão e reconciliação, de paz, de passar da morte para a vida, de ter certeza ao fechar os teus olhos que não há mais nenhuma condenação. Se você tem esta sede, então há uma água para você, há um perdão oferecido para você. Ele é oferecido abertamente a todos que estão aqui nesta noite, e é uma oferta sincera, real, sem subterfúgio. É do Senhor Jesus, e Ele põe nestes termos: se alguém tem sede, venha. Esse é o nosso lado aqui nessa história. Uma ação é requerida, porque o Evangelho é uma mensagem que exige, comanda uma ação. Ali estava aquele clero judaico. Imagine o clero judaico no dia de uma grande festa nacional, como o clero católico romano no dia 12 de outubro em Aparecida do Norte, ali naquela grande catedral. Todos lá vestidos, embelezados, brilhando em seus mantos. Ali estavam os fariseus, os saduceus, todos os partidos religiosos, o sumo sacerdote, os demais, os levitas, todos ali. E o Senhor se levanta diante de todos eles e diz: se alguém tem sede, venha a mim. Mas nós temos a lei, nós temos os nossos sacerdotes, nós temos os nossos meios de apaziguar a nossa consciência através dos sacrifícios. Mas eles nunca apaziguaram. O Senhor não está dizendo a você, se você em um determinado momento sente, percebe a eternidade, e a tua consciência te culpa do teu mal, do teu pecado, e você sabe que Deus irá te julgar, e você deseja de fato a reconciliação e o perdão, o Senhor Jesus diz: vá a Ele. Ele não diz vá a uma liturgia, aos estágios para o recebimento numa membresia. Ele não diz vá a pé ou de joelho à Aparecida do Norte, a Pirapora do Bom Jesus, a Fátima em Portugal, pelo caminho de Compostela, o que quer que seja. Ele não diz nada disso. Mas nós temos os líderes, nós temos o sacerdócio, o templo e a liturgia, o sacrifício. Vinde a mim, diz o Salvador, venha a mim. Essa é a essência do cristianismo. Uma oferta gratuita, clara, honesta, de perdão, e um direcionamento único e certo: ir ao Senhor Jesus Cristo. Como nós fazemos isso? Ir a Jesus Cristo. Deixe-me fazer uma outra pergunta primeiro, antes de responder aquela. Por que ir ao Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é Deus. Deus que tomou um corpo e uma natureza humana. Isso fala sobre a grandeza, a enormidade, melhor dizendo, do nosso pecado diante de Deus. Daquela mentira, daquele ato de maldade, daquela incredulidade alimentada, que o próprio Deus devesse vir a este mundo
que os sacerdócios não foi suficiente, que um anjo vir a este mundo não seria o suficiente, que o próprio eterno Criador dos céus e da terra viesse a este mundo. Isso mostra a gravidade do pecado diante de Deus. É por isso que nós precisamos dele. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos ajudar nessa noite. Somente Ele, como pessoa, recebeu de Deus, o Pai, a autorização para perdoar pecados. Eu não recebi do Senhor, nenhum outro homem ou quem quer que seja, a autoridade de perdoar os pecados de alguém. Quando você ouve de alguém que impõe a mão sobre a cabeça de uma pessoa e diga: minha filha, meu filho, os teus pecados estão perdoados, isso é uma falsidade, um engano. Os pecados permanecem lá. Este é um engano satânico. Por que ir ao Senhor Jesus? Porque foi Ele que lidou com o problema do pecado. Ele que pagou e sofreu a punição. Ele que venceu a morte. Somente Ele pode perdoar. Claro, um homem pode dizer: teus pecados estão perdoados, mas isso é nada mais do que um teatro. Somente o Senhor Jesus Cristo tem a autoridade de dizer e o poder de realizar isso. Nenhum homem possui isso. Ele tem o poder porque Ele levou sobre si o pecado daqueles que se voltarão a Ele pela fé. E sofreu muito naquela cruz de dor e agonia em sua alma no lugar de pecadores. Tomou o nosso lugar, o lugar que eu mereço estar ali pelos meus pecados. O inferno, a condenação, que Ele tem experimentado, o horror da condenação, a agonia do inferno, embora Ele não desceu ao inferno, não diz essa Bíblia, mas a punição. Por que ir a Ele? Porque somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, do início do seu nascimento, a sua ascensão em glória, viveu uma vida inteiramente sem pecado, uma vida perfeita. Essa é a resposta simples, porque nós não podemos pedir ou clamar à Mãe do Senhor Jesus Cristo por perdão, por intercessão. Somente Ele é o mediador. O nome de Jesus Cristo, a pessoa do Senhor, é a única entre os seres humanos em toda a história que Deus deu autoridade, o poder de perdoar pecados. Portanto, Ele está dizendo a verdade e Ele tem autoridade ao dizer estas palavras: se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim e beba. Beber não poderia ser mais simples, não é? Quando você tem sede e a água fresca está diante de você, você não precisa de uma pessoa para palestrar para você e te dizer o que você tem que fazer. Você simplesmente, pelo instinto, toma e bebe. Minha esposa compartilhou algumas vezes comigo que quando as dores do parto começam a vir e acelerar, você não consegue segurar. Você simplesmente tem que tirar esse bebê para a vida. Sede. Oh, querido amigo, se está isso agora em você da parte de Deus, e Ele te convence do teu pecado e necessidade, simplesmente beba. É o perdão que te é oferecido. Tome-o pelo arrependimento diante de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Beber é ir e confessar e dizer tudo a Ele. Tudo. Senhor, eu sou um mentiroso. E Senhor, eu fui uma pessoa dura e mesquinha e má com outras pessoas. Senhor, eu fui egoísta. O pecado se manifesta de duas maneiras quando o Espírito nos convence dele: as coisas que eu fiz e aquilo que eu sou diante de Deus. Senhor, eu fiz isso, e a memória é ativada para me recordar. Então, Senhor, eu sou assim. Está em mim, eu não quero aceitar, considerar, mas isso sou eu. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa dura e colérica, uma pessoa que rouba, uma pessoa imoral até o osso. Isso é beber dessa água e dizer tudo a Ele. Oh, meu querido amigo, é tão simples e é tão fácil. E quando você bebe desta água, você é saciado.
Veja, você não vai precisar esperar. O Senhor nos criou de uma maneira que quando há sede, o corpo precisa de água. No momento em que você bebe a água, antes dos rins filtrá-la inteira, você já mata a sede. Não é maravilhoso? Se você for esse que o Senhor está dizendo aqui, se você for ao Senhor Jesus como um pecador e clamar por perdão, Ele irá te perdoar. E você não precisará esperar para saber que Ele te perdoou. Você saberá logo. Ele saciará a tua sede por perdão e vida. Ele tirará um peso de culpa dos ombros. Você saberá. Se você me diz, e isso vem a nós como uma advertência, que tem buscado ao Senhor e não sinto que sou salvo, e não sinto, bem, então deve haver um erro em tua maneira de ir a Deus, porque Ele está ali. É tão simples, é tão fácil. Talvez eu esteja guardando comigo alguma ideia, ambição pecaminosa. Eu desejo perdão, mas eu quero levar comigo, escondido debaixo do terno, para o céu, este pecado que eu não quero deixar de lado. Eu digo, Senhor, me perdoa, me salva, me transforma, mas eu quero levar ainda esse pecado, essa ambição. Por isso que Ele não te ouviu ainda. O problema está do nosso lado, nunca do lado de Deus. Ele oferece livre e gratuitamente a todo que tem sede ir a Ele e beber. Você não irá precisar esperar. Ouça essas palavras do versículo 38 por fim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, há um conjunto de versículos no Antigo Testamento falando sobre isso. Rios de água viva correrão do seu ventre. Rios. Água viva, traduzida aqui do hebraico, é água corrente, não água parada em uma bacia, água em movimento, viva. Assim diziam os judeus da água corrente. E a figura é maravilhosa. Maravilhosa. Daquele momento em diante, quando eu sou perdoado, e o Espírito de Deus vem habitar, residir dentro de mim, tudo muda. Um novo princípio é implantado em mim, como uma fonte aberta, e começa a jorrar e lavar e trazer frescor. E ela irá e continuará como um rio de água viva. Em um outro texto, lá em João capítulo 4, falando da mulher samaritana, ele diz, esta fonte que jorra e sobe para a eternidade, esta paz te acompanhará. Quando os judeus, quase morrendo, clamaram a Deus, e Deus disse a Moisés que tocasse na rocha, e daquela rocha, então, depois de ele descer a lambada, saiu muita água. Aquela água seguia o povo judeu em paralelo, conforme eles iam migrando. Mas essa água que dá a vida, ela flui de dentro. Ela me acompanha por dentro. É uma paz e certeza de vida eterna, que o mundo não pode tomar de mim, nem me dar. Fontes que não saciam. É uma promessa do Senhor Jesus, uma alegria, uma paz, quer dizer, não há mais condenação, eu sei agora, Ele me amou, Ele me perdoou, eu fui a Ele como um pecador arrependido, e esta paz, esta fonte te acompanhará, novas coisas a cada dia, maiores evidências do amor, do perdão de Deus, respostas maravilhosas às nossas orações, conhecimento da verdade. Então, aquele dia glorioso na eternidade, quando eu fechar os meus olhos para esta vida, o mesmo Salvador, a quem eu fui como um pecador, me receberá. Ele é a água da vida. Ele é a realidade, a beleza, o prazer, a glória do céu. É Cristo. A glória do céu é como de uma pérola. Ele é a pérola de grande preço. Ter o Senhor Jesus Cristo nessa vida é incomparável, incomparável. Eu posso nesta noite ilustrar e argumentar, mas você só saberá quando você beber desta água. Está aqui, queridos, tão simples. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É maravilhoso. E está hoje disponível ainda, não acabou. Você pode estender a mão e pedir, e tomar, e se maravilhar. Confesse a Ele,
Diga tudo, não esconda nada. O que você fez, o que você é. Você não vai conseguir trazer um inventário inteiro dos teus pecados, mas conforme você ora ao Senhor em arrependimento, Ele vai trazer clareza. Ele sempre começa por pecados mais proeminentes e nos leva a nos derramar diante dEle. Entregue tudo, sem reserva. Diga toda a tua vergonha e pecado ao Senhor. Se lance a Ele. Tome esta água em arrependimento e fé no Salvador. Então você experimentará o perdão de Deus, a nova vida que Ele promete. Ouça, e nós concluiremos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Que sentimentos de compaixão, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.